Muito bem-vindos, grãozinhos! Eu sou Gabriel Estrela e vocês já sabem disso, mas talvez tenha aí pessoas que ainda não são grãozinhos e não saibam disso. Este é o Projeto Boa Sorte, um canal que a gente fala de HIV, fala de sexo, fala de saúde e fala sobre diversidade e vai falar sobre orgulho sim, porque hoje é Dia Internacional do Orgulho LGBTIQA. A gente vai adicionando todas as letras, fica difícil de falar, mas as pessoas se sentem contempladas, então a gente faz esse esforço. Tá ótimo? Tá ótimo. Essa data, para quem não sabe, foi escolhida porque foi o dia da revolta de Stonewall. Se você não sabe o que é isso, não assista o filme. Você procura na internet, você vai lá no canal das Bi, que eles com certeza têm um vídeo sobre isso. Parceiro, a gente faz propaganda de graça mesmo. Tô com o microfone na mão, bem profissão repórter, porque é sábado de manhã e tem gente com uma vida mais legal do que a gente neste momento, que está fazendo um churrascão com música ali. Talvez a gente, assim que terminar aqui, vá lá filar uma boia, né? Então, sim, tô com essa cara de jornalista sério, mas não sou, tá? Não sou nada de sério. Nem um pouco mesmo, por isso não me dá um negócio da credibilidade com frequência. Eu tô babando muito na minha boca, mas a boca é pra babar mesmo, né? O que eu tô falando? Tô apresentando. É! Pronto, se você ainda não é grãozinho, você clica aqui no botãozinho de se inscrever que você se torna instantaneamente. É o clube mais fácil de você aderir da face da terra, não precisa nem de comprovante de residência. Clica no sininho ali embaixo pra você fazer o quê? Ficar sabendo dos vídeos do Projeto Boa Sorte, não perder nunca mais nenhum. Eu acho que vale a pena, mas eu sou suspeito pra falar. Porque o dinheiro cai na minha conta se vocês assistem mesmo. Mentira, queria. Cai. Só dá dinheiro porque o dólar tá muito alto. Então cada 50 cents que a gente ganha é uma pitula que a gente compra. Muito bom, muito bom. Gente, curte e se prepara para comentar porque eu quero saber das histórias de vocês também. Hoje é um dia pra gente celebrar o nosso orgulho e eu quero fazer isso contando uma história de orgulho, de família e de muito amor. Quero contar pra vocês a história de como que foi que eu saí do armário e que, consequentemente, a minha família saiu do armário comigo também. Para isso, a gente volta no tempo para o ano de 1800 e... Não, mentira. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei a me relacionar com homens. O que... eu não sei dizer se é cedo ou não, porque eu também não quero ser a tia careta que fala que é cedo. Naquela época me pareceu apropriado. Hoje eu já não tenho certeza. Acho que vai de cada um. Não é o foco do vídeo, Gabriel, segue. Comecei a me relacionar com rapazes a partir de um rapaz que eu conheci na internet. Eu era otaku. E aí, quem não sabe o que é otaku, continua assim, não, brincadeira, foi uma época muito divertida da minha vida. Gostava de desenho japonês, essas coisas, e ele participava de uma mesma comunidade que eu, e ele era o único da comunidade que era de Brasília também. Então a gente se aproximou. E aí um rapaz com quem eu estudava, te amo, viu? Ele começou a puxar uns assuntos pra mim, comigo, falando que era bissexual, não sei o quê. E aí a gente começou esse processo, assim, de... Ele me levou pra sair pra conhecer um amigo dele, depois a gente saiu pra conhecer esse menino que era otaku, e aí foi o primeiro menino que eu beijei. Foi horrível, ele tinha muita barba e eu não tinha ainda, e a barba dele tava rala e arreou minha cara toda, eu fiquei todo vermelho. Mas depois eu fiz uma barba também, aí uma barba se protege da outra barba e aí as coisas ficam bem gostosas. Comecei a partir daí e fui me relacionando, fui conhecendo homens e fui começando a conhecer grupos de homens gays e me sentia muito à vontade com eles, apesar deles serem muito mais velhos que eu, né? Eu tinha 14 anos e eles tinham 20, 22, 19, mas eram pessoas com as quais eu conseguia me sentir inteiro, né? Porque eu ainda não me sentia à vontade para ser gay em nenhum outro lugar. Hoje eu me sinto à vontade para ser tudo, até sem noção e um pouquinho mal educado às vezes. Mas minha mãe me deu educação, a gente vai chegar lá. Então foi assim, um ano que eu ficava saindo escondido com essa galera e eu fui aprendendo o que poderia ser gay, né? Então eu lembro muito nitidamente de um dia que eu vi um casal de namorados se agredindo e eu falei, eu não quero ser assim, né? E eu fui entendendo que ser gay podia ser muitas coisas, porque eles se agrediram e isso foi horroroso pra mim, mas tinha um que a mãe sempre aparecia nos rolês e todo mundo adorava a mãe dele, e a mãe dele adorava os viados. E eu falava, eita, isso aí eu já gosto muito, né? Essa família toda junta. E fui aprendendo então que ser gay
pode significar muitas coisas, porque conheci muitos gays. Que doideira. Quando eu tava com 14 para 15 anos, eu comecei um namoro e isso me deu vontade de compartilhar com a família. Eu já tinha contado pra minha irmã, eu contei pra minha irmã muito cedo, né? Assim que eu beijei o primeiro rapaz, eu contei pra minha irmã também. E isso foi muito bom, porque dentro de casa eu tinha algum respaldo, né? Algum apoio. E aí de 14 para 15 anos, o que rolou? Comecei a namorar e o meu namorado postou uma foto nossa se beijando no Orkut. E aí eu vi essa foto e falei, tira. Ele tirou. Passou-se 1 hora dele colocar a foto e dele tirar a foto. Nesse período de 1 hora, os meus pais, que já estavam começando a perceber que eu ficava mentindo pra onde eu ia, que eles não sabiam mais quem eram os meus amigos, eles criaram um perfil fake no Orkut e foram futricar minha vida. Não condenei meus pais, eles estavam muito preocupados e eles foram para um lugar de violência, assim, de invasão de privacidade, sim, mas que era o lugar que eles conheciam, né? E eles fizeram isso com amor, por mais que tenha resultado numa ação crassa, né? Mas o final é feliz, calma! E aí eles viram então eu beijando um homem e a partir disso a vida na casa ficou um inferno. Né? Sempre que eu dizia que eu queria sair, minha mãe ficava gritando comigo, não queria que eu saísse, e era uma brigaiada bizarra, e minha mãe perguntando se eu estava usando drogas. Foi uma coisa muito bizarra, porque da noite pro dia eu percebi que minha família não confiava em mim. E eu conversava com a minha irmã e minha irmã falava, conta, eles estão achando que é outra coisa, fala pra eles o que é. E acho muito legal porque uma vez a minha irmã falou pra minha mãe, você quer saber o que tá acontecendo? E minha mãe falou pra ela, não. Se seu irmão tiver alguma coisa pra me contar, é ele que vai me contar. E aí eu contei. Não aguentei mais. Tava um clima muito tenso lá em casa. E falei... Virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu meio que sou gay. Super karma, porque depois, quando eu fui receber o diagnóstico de HIV, a mulher virou pra mim e falou assim, ai, seu exame apresentou uma certa positividade. Ver como o mundo não deixa ponto sem nó, é esse universo. E eu lembro que foi muito engraçado, porque minha mãe riu de mim, falou assim, meio filha. Mas ao mesmo tempo ela manteve aquela esperança, assim, de que talvez eu fosse meio gay, meio hétero, talvez eu fosse bissexual, talvez fosse só uma fase. Então, por 1 ano, a gente tentou entender o que significava eu ser gay naquela família, né? E aquela família ter um filho gay, um irmão gay, o que é isso? Eu terminei o namoro que eu tava na época, foi uma escolha minha, meus pais não me pressionaram a isso em momento nenhum, mas eu queria me voltar pra família, eu queria conhecer meus pais de novo, eu queria que a gente pudesse passar por isso mais unido, né? Da mesma forma como depois, quando eu recebi o diagnóstico de HIV, minha família se uniu comigo para passar por isso, eu senti uma necessidade de me unir com a minha família e de passar por isso com eles e sem um outro elemento. Então, durante 1 ano, a gente foi se atritando. Eu tava quebrando expectativas dos meus pais, né? Eles que tinham se preparado para ter um filho hétero, de repente não tinham mais um filho hétero. E eles estavam querendo entender, então, o que significava ter um filho gay. O meu pai foi muito mais de boa do que a minha mãe. Porque a minha mãe deu uma surtadinha, falou que ia atrás de um pistoleiro para... né? Essa mesma mãe fofinha aqui, tá? Tô denunciando. Muito louca, muito louca. Minha mãe é muito engraçada. Um parêntese, eu admiro muito minha mãe porque ela foi criada em Goiânia, numa época muito mais conservadora. E ela é cheia de preconceitos, mas ela tem um amor gigantesco para, a todo momento que ela identifica esses preconceitos, ela aprender mais sobre aquilo e ela rever os preconceitos dela. Eu acho isso fantástico. Eu acho esse processo, né, de você reconhecer preconceitos e se resolver muito mais interessante do que não tenho preconceito, eu sou uma pessoa... Mentira, todo mundo tem. Depois de 1 ano, meus pais ficaram muito tranquilos, inclusive começaram a fazer piadinhas, do tipo, nossa, eu nunca vou esquecer, um dia que a gente estava viajando, eu já tinha 16 anos, e passou um cara com um casaco lindo, todo colorido, e aí eu falei, gente, eu quero muito esse casaco. E minha mãe virar pra mim e falar assim, o casaco, né, Gabriel? E eu, é o quê? A senha do Wi-Fi da casa da minha mãe
é tipo a data de nascimento de todo mundo e faltava 2 números. Aí minha mãe, eu tava do lado quando o cara tava instalando, minha mãe foi dando as datas de nascimento, aí falta 2 números. Ela olhou pra mim e falou assim, 24. Muita otarinha, muita otarinha. Mas algo então que por algum tempo parecia uma tensão na família se dissolveu e virou apenas mais uma característica do Gabriel e todo mundo muito à vontade para lidar com ela, inclusive para brincar com ela, nunca de maneira ofensiva, né? Mas da maneira que a gente sempre se tratou lá em casa, com muito bom humor, com muito amor, com muita leveza. E isso foi fundamental, porque uma vez que eu sabia que em casa eu era muito aceito, né, eu estava muito protegido de violências fora de casa, porque eu não tinha medo, eu sabia que se eu voltasse para casa eu ia estar bem, né? Eu sabia que mesmo se eu fosse agredido, mesmo se eu fosse xingado, mesmo se eu fosse excluído, em casa eu ia estar bem, né? E essa coragem ajuda a gente a viver todo dia no país que mais mata LGBTs, especificamente mais mata transexuais e travestis no mundo, né? Um pequeno dado aí, tá? Pra quem não sabia, a cada 26 horas um LGBT é morto no Brasil. Sim. Voltando para a história de amor, então. Quando eu tava no 2º ano do ensino médio, eu chutei o pau da barraca. No 9º ano, que foi quando eu contei pra minha irmã também, uns amigos pegaram meu celular e leram umas mensagens minhas com um crushzinho. E aí todo mundo sabia que eu era gay de repente. E aí minha melhor amiga maravilhosa, na época, falou assim, eu não entendo, se ele já tem um pau, pra que ele quer outro? Te amo muito, Thaís. Deus amado, como eu amo essa mulher. Então, assim, eu tinha alguns amigos do colégio que sabiam, a minha família sabia. E quando eu tinha 16 anos, eu tinha trocado de colégio. E lá nesse colégio novo ninguém sabia. Até um dia que numa festa, umas amigas me viram com o meu namorado. Já era outro namorado, eu namorava muito. Ainda namoro, eu gosto do negócio do amor. E foi muito engraçado, porque elas me viram e fizeram assim... E eu falei, eita! E elas, gente, que maravilhoso! E a gente se juntou muito, se uniu muito. E isso me fez perceber que quando eu podia ser inteiro com as pessoas, eu podia desenvolver relacionamentos mais interessantes com elas, né? Então, assim, até hoje eu sou muito amigo daqueles amigos do 9º ano, antiga 8ª série, né? Que sabiam que eu era gay, né? E aí eu falei, eu quero isso, eu quero poder desenvolver relacionamentos e me conectar com pessoas de forma inteira. Então, no 2º ano do ensino médio, eu chutei o pau da barraca e saí do armário geral. Todo mundo sabia que eu era viado, e foi muito bom. Eu era o viadão do o viado barbudão do 3º ano. No ano seguinte, né? Isso era muito bom. Ser reconhecido inclusive como homossexual, porque isso nunca foi motivo de vergonha pra mim, né? Então quando as pessoas falavam, aquele ali é o viado do 3º ano, eu falava assim, eu sou o viado do 3º ano, né? E tem várias outras pessoas que são as enrustidas do 3º ano, que são as violentas do 3º ano, que são as que praticam bullying do 3º ano. Eu prefiro ser o viado. Ser viado é mais legal, né? Quem não experimentou, experimente. E aí, quando eu cheguei na faculdade, então, eu já tinha saído do armário pra todo mundo. E comecei a namorar. E falei, quero que minha família conhecesse esse namorado também, né? Foi o namorado com quem eu passei 3 anos, foi o namorado que estava comigo quando eu fui diagnosticado, é o namorado que está na peça, pra quem assistiu. Então, eu comecei a contar pra família aos pouquinhos. Minha avó materna, ela tava morando com a gente contou pra ela umas 4 vezes, mas ela tinha um caso de perda de memória, assim, de confusão mental, e aí a gente contava pra ela e depois ela esquecia. Aí teve uma hora, porque eu falei pra minha mãe que era a responsabilidade dela, eu falei, mãe, é a sua mãe, né? Meu pai, eu falei a mesma coisa, pai, é a sua mãe, vocês que se resolvam. E aí teve uma hora que minha mãe virou pra mim e falou assim, filho, eu já contei pra sua avó 4 vezes, deixa eu parar. Aí eu falei, tá bom. E eu acho muito engraçado, porque a última vez que minha mãe contou pra minha avó virou pra minha mãe e falou assim, sabe, isso que você fala do Gabriel e do amigo dele não pode ser verdade. Porque o amigo dele é tão educado. E aí eu falei, gente, que doideira, minha avó achou que o quê? Que pra gente ser namorado a gente ia transar na mesa de jantar, né? Enfim. E aí já minha avó paterna, foi muito maravilhoso também,
Porque a gente tinha levado esse namorado pra Goiânia com a gente, porque o pai dele era de lá, minha família é toda de lá. E aí a gente tava no almoço na casa da minha avó, e o almoço desse meu namorado na casa do pai dele tinha acabado, e a gente ia buscá-lo pra ele ir pra casa da minha avó também. E minha avó é louca com meu pai. Minha avó não faz nenhum esforço pra esconder que meu pai é o filho favorito, e ela não faz nenhum esforço pra esconder que eu sou o neto favorito. Talvez os haters dos meus primos vão comentar aqui dizendo que não é, mas vocês sabem que é, superem. E aí, quando a gente foi saindo da casa dela para ir buscar o namorado, minha avó veio desesperada atrás da gente. Como assim? Como é que... Pra onde você tá indo, Beto? Ela chama ele de Júnior, né, meu pai? Júnior, pra onde você tá indo? Pra onde você tá indo? O que foi? O que foi? Achando que a gente tava indo embora. E aí meu pai virou pra ela e falou assim, não, mãe, a gente vai buscar o Breno. Ah, falei o nome logo, ele é ótimo, só tem coisa boa pra dizer pra ele, pode falar o nome sim. E aí ela falou assim, quem é Breno? Aí meu pai falou, o namorado do Gabriel. Aí minha avó maravilhosa fez assim, ah tá, mas vocês voltam pra almoçar, né? Porque a preocupação dela era que o filho favorito não ficasse pro almoço. E aí foi muito bom, porque a gente chegou com o Breno e tava um climão na sala. Todo mundo, tipo, meio tenso, o Breno cumprimentando as pessoas. E aí o Breno sentou no sofá e os meus priminhos estavam jogando aquele jogo de senha, que tem um monte de pecinha pequenininha colorida. E ele derrubou aquilo e espalhou no chão todo. Aí minha tia Elza, que é assim, uma das mães que eu tenho na vida, me levanta e fala assim, ah, eu te ajudo, é bom pra quebrar o gelo, né? Aí quebrou o gelo, porque todo mundo reconheceu que a família tava esquisita mesmo. Mas todos aprenderam a amar muito ele, inclusive quando a gente terminou, a família não entendia, porque a gente era muito junto, e ele era muito junto da família, eu muito junto da família dele. E aí, cara, foi uma história muito linda, foi uma história de amor muito linda, assim, dessas duas famílias, sabe? De sair do armário, eu ter saído, o Breno ter saído também, fez com que as nossas famílias pudessem nos conhecer e se conhecerem e se amarem e aprenderem muito uma com a outra, né? Então, no caso do Breno, eu lembro que o padrasto dele tinha suas ressalvas, assim, sobre o fato do Breno ser gay. E quando eu conheci ele, ele era muito quieto, assim, comigo, a gente não conversava muito. Mas à medida que a gente foi se conhecendo, isso foi se dissolvendo e a gente conversava e ele brincava. Nordestino lá de Pernambuco, ele me chamava de frango de vez em quando, né? Os primos do Breno às vezes falavam assim, frango, não sei o que. Aí eles ficavam meio tensos de ter me chamado de frango. Aí via que eu tava rindo, ficava de boa. Frango, pra quem não sabe, é bicha lá no Nordeste, chama de frango. E aí a gente começou a viajar junto e tudo isso culminou num momento, nossa, que foi muito emocionante, que foi o casamento do padrasto dele com a mãe dele, em que no final ele pegou o microfone e agradeceu o Breno por ter organizado o casamento e chorando, assim, aquilo foi muito lindo, sabe? O mesmo homem que tinha lá suas ressalvas e seu distanciamento sobre, né, tá casando com uma mulher que tinha um filho gay e esse cara ser gay, ele aos poucos chegou no momento de pegar o microfone na frente de toda a família e fazer uma declaração de amor, né, assim, pra esse cara. É muito lindo. Eu tenho aprendido que ser completo permite que a gente se conecte de formas muito bonitas, né? E dá oportunidade para outras pessoas de se conectarem com a gente e aprenderem com a gente, e isso é lindo, né? Eu acho que todos nós somos muito valiosos, todos nós somos muito bonitos, e a gente resguardar qualquer parte de nós ao mundo é uma crueldade muito grande. Não uma crueldade que a gente faz com o mundo, mas que o mundo com frequência nos obriga a fazer, né? Ter uma sociedade que respeite a diversidade significa ter uma sociedade que aproveita ao máximo todo o potencial de cada um dos seus indivíduos, né? A gente ser diferente significa que todas as nossas conexões valem muito, né? Eu tenho uma amizade, eu tenho um relacionamento com alguém que é tão diferente do que eu, faz eu crescer de um tanto e faz essa pessoa crescer de um tanto. Então, quando a gente valoriza a diversidade, quando a gente tem orgulho de quem a gente é e de quem os outros são também, a gente cresce enquanto sociedade, né? Esse amor que a gente pode ter um pelo outro faz a gente ter um mundo melhor. É brega, mas é muita verdade.
Espero muito que vocês tenham esse espaço e que se vocês não tenham, e que se vocês não têm ainda, vocês venham a ter o mais breve possível, porque eu tenho certeza que, né, caso você ainda esteja no armário ou caso existam parte de você que você não divide com os outros, eu tenho certeza que essa parte faz falta, né, para todo mundo, para você e para os outros. E torço muito para você ter um momento de se sentir seguro e de estar num espaço seguro o suficiente para você poder compartilhar tudo que você é, porque é tudo muito especial. Era isso que eu tinha para dizer. Tenho orgulho de quem eu sou e tenho orgulho de quem as outras pessoas são. Tudo, tudo, mesmo as partes com quem eu não concordo, porque essas partes fazem a gente poder começar diálogos. E a vida é conflito, a vida é movimento, a gente tem que ser diferente. Vamos junto?